Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ontem à noite, um cantor chamado Leo Day cantou Pai Nosso com uma beleza que eu não tenho ouvido em muitos anos, talvez nunca. E eu acho que todo mundo foi profundamente tocado de ouvir essas palavras tão bem entoadas, como se fosse um anjo do céu. Estive em Gramado com o pastor Ribeiro e ele disse que eu podia ficar aqui essa noite, já não tinha nada marcado, e por isso estou aqui. Se tem suas Bíblias abertas em Lucas 11, eu gostaria de meditar por alguns minutos sobre a beleza dessa oração que foi cantada ontem à noite e que muitas vezes num país católico é usado como uma reza, umas frases repetidas que deveriam impressionar a Deus. Eu tenho certeza que isso não foi a ideia que Jesus teve em mente quando ele ensinou os discípulos que vieram para ele em Lucas 11, fazendo esse pedido: ensina-nos a orar. Lucas 11, primeiro versículo. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da resposta, responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estávamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser amigo, por causa de importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, e que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Podemos curvar as cabeças e orar, pedindo que Deus esteja conosco aqui nesta noite. E como nós cantamos neste último cântico, que nós possamos ouvir sua voz e que nós nos possamos render-nos a Ele, porque Ele é misericordioso, pronto para nos receber. Obrigado, Senhor, por este dia, esta noite em que estamos reunidos em Tua casa,
Muito obrigado pela segurança de que esta palavra que nós acabamos de ler é verídica, é autêntica, foi falada por nosso Senhor, Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, por Lucas que escreveu, Mateus que também escreveu a mesma oração mais extensa. Oh Deus, faça com que Tua presença falando conosco nesta noite seja uma voz persuasiva, uma voz que faça uma diferença na vida e que nós possamos Te agradecer eternamente por ter chegado na Tua casa nesta noite. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando os discípulos chegaram a Jesus, pedindo que Ele os ensinasse, é porque eles sentiram uma falta que talvez alguns aqui, talvez todos nós sentimos. Uma dificuldade em falar para o ar. Não como eu estou falando desta noite, porque eu sei que as pessoas na minha frente têm ouvidos. Mas eu não posso ver a Deus. Eu não posso sentir seu Espírito fisicamente. Então, unicamente pela fé, eu posso abrir minha boca e falar com esse Deus que nos criou, que criou esse maravilhoso universo. Totalmente pela fé, 100% pela fé, eu preciso acreditar que Ele está aí. E não somente que Ele está aí, que Ele seja uma pessoa, e que Ele seja uma pessoa que está interessado em ouvir a minha petição. Em outras palavras, que Ele é um pai, e não há nenhum pai que eu conheço, certamente não eu, que ouvindo um dos filhos pedir, clamar, e eu ouvir, que eu vou deixar de responder. Portanto, este texto, que os discípulos estavam tão interessados em saber como que se deve endereçar nossas petições a Deus. E Jesus, prestamente, facilmente, rapidamente, objetivamente, lhes deu esta curta oração. Quando vocês orarem, falem o seguinte. Primeiro, Pai. Pai. Quem não crê que Deus está vivo, que Ele é o Criador e que Ele busca um relacionamento conosco semelhante de um pai físico, pai de família, tem com seus próprios filhos. Se você crê que Ele é assim, então a sinceridade de sua oração pode ser 100% em vez de hipócrita. Porque transformar esta oração numa reza é a pura hipocrisia. Não, é um pai com quem estamos falando. E tratá-lo como uma pessoa que não tem importância nenhuma, e nós apenas repetimos rezas como os budistas e como outras religiões que fazem certas cerimônias sem nenhuma ideia, sem nenhuma fé relacionada com a personalidade da pessoa com quem eles estão conversando. Pai, eu creio que todos nós que temos
tido o privilégio de ter um pai amoroso, estamos absolutamente certos que agora, falando com Deus, Ele não somente escuta, mas Ele está prestes a me responder. Pai, santificado seja o teu nome. A santificação de alguma coisa, seja um lugar, seja uma pessoa, seja um nome, muito relacionado com a pessoa, quer dizer, elevar, exaltar esse indivíduo, ou esse local, acima de qualquer outro lugar, acima de qualquer outro Deus, qualquer outra coisa que tem uma tendência de criar mais interesse para nós do que esse privilégio de falar com Deus. Há uns dias atrás eu terminei um livro bem comprido, 400 páginas, contando a história de Luiz Zamperini. Quantos aqui já ouviram falar dele? 2 pessoas só. Um filme já foi feito para lembrar a vida dele com todas as suas fascinantes contornos. Ele foi um dos tripulantes de um avião que caiu no Pacífico no ano 43, quando eu estava subindo da Bolívia para a América do Norte com 13 anos. E pela graça de Deus, ele sobreviveu com um piloto que era filho de um pastor e um outro rapaz chamado Mac, que era uma pessoa muito perturbada com essa ideia de ficarem num bote de borracha, flutuando no Pacífico, sem absoluta segurança, que alguém encontraria e levaria para segurança de volta. E lá eles ficaram, naqueles 2 botezinhos, que não eram muito mais do que 1,5 metro de comprimento. Na primeira noite, aquele Mac comeu todo alimento que foi estocado lá. E agora? Os irmãos podem acreditar que aqueles tubarões estavam aguardando o momento que eles, ou por falta de água ou alimento, morreriam, e seria alimento gostoso para aqueles tubarões. Irmãos, 47 dias de flutuar 3.000 quilômetros na direção de onde? Uma ilha dominada pelos japoneses. E quando um avião passou por cima, eles agora seremos resgatados pelos colegas. Nada disso. Um avião inimigo com seus metralhadores apontados para a gente lá, para matá-los na hora. Mas pela graça de Deus, todas as balas, em 4 passagens, não atingiram ninguém. Continuaram flutuando até serem levantados por um barco e levados para um campo de prisioneiros no Japão, onde eles foram tratados tão mal que os irmãos vão ter dificuldades em acreditar que uma pessoa poderia sobreviver, porque não tinha mínima importância a eles sobreviver. E esse irmão jovem, com seus 20 e poucos anos,
criou um ódio tão profundo por um daqueles guardas que era super, mas super ruim, que eles prepararam para matá-lo. Mas justamente quando eles iam matá-lo, cai a bomba atômica em cima de Hiroshima e Nagasaki, e eles estão livres. Livres e presos. Presos por quê? Memórias tão terríveis que toda noite ele teve que tomar bastante álcool para tentar dormir. Pesadelos. E seu coração absolutamente dominado por uma ambição: matar aquele que ele chama de pássaro, bird, encontrar algum lugar no Japão. Então ele juntava seu pouquinho de dinheiro para ver se ele não encontrava aquele homem. Em 1949, Billy Graham estava pregando em Los Angeles, numa grande tenda, e eu lembro muito bem essa ocasião, porque Billy Graham se tornou famoso na pregação em Los Angeles umas 100 noites. E por causa de um jornal que disse: Billy Graham precisa ouvi-lo, e pelo fato de que um famoso cantor chamado Stuart Hamplin se converteu. A esposa do Luiz se converteu. E ela então fez tudo para levar esse marido, mas ele odiava a Deus, tanto como ele odiava aquele terrível guarda chamado Bird, que ele chamava, porque não conhecia o nome dele em japonês. Eles insistiram que você tem que ouvir. Finalmente, só para eles ficarem calados, ele foi uma noite para ouvir aquele pregador em Los Angeles. Ele ouviu a mensagem, levantou-se quando fez o apelo para ir embora, porque ele não gostava de apelo. Para ele, apelo era ruim demais. E foi embora. Agora a esposa, que sabe que ele é alcoólatra, ele dorme muito mal, com pesadelos constantes, coração dominado pelo ódio, que ele precisa conhecer a Cristo. Orando e orando por ele e insistindo, tentando empurrá-lo novamente, antes dessas reuniões acabarem e a chance dele ouvir o Evangelho e se converter passar. Ele foi mais uma vez, novamente ele ficou com aquela raiva de ouvir o Evangelho, com certeza muito poder demoníaco, quando ele lembrou de uma oração que ele tinha feito enquanto estava naquele bote, no Pacífico. Oh Deus, se tu me salvas deste interminável viagem flutuando sem destino, se tu salvas a minha vida, eu vou te servir o resto da minha vida. Interessante, quando ele levantou para ir embora, novamente lembrou dessa oração. Em vez de ir embora, ele foi para frente, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Imediatamente a paz inundou seu coração. Ele não podia acreditar que uma transformação tão instantânea, tão poderosa, poderia mudar a sua vida. Não queria mais matar ninguém, não tinha mais necessidade de álcool, não queria mais. Ele foi em casa, jogou todo esse uísque de novo lá na pia.
Deus é Pai. E ele faz esse apelo aqui. Pai, santificado seja o teu nome. Isto quer dizer que se esse Pai, esse Deus não tem poder para ouvir seu filho no desespero de uma vida com Luiz Zamparini, ele não vale nada. Mas se ele pode ouvir seu clamor, qualquer que seja sua necessidade, ele é, de fato, um Pai muito mais importante e melhor do que qualquer pai humano. Qualquer pai que tem limitações como todos nós temos. Mas este Pai, que não tem limitação nenhuma, santificado seja o teu nome. A religião no mundo inteiro, por causa do mundo que jaz no maligno, quer de todo mundo rebaixar o nome em vez de santificá-lo. A Igreja Católica, com sua ênfase sobre Maria, em vez de dar a glória a Deus, Deus Pai e Deus Filho, leva a pessoa a buscar a piedade de uma mãe que supostamente está ressurreta, assumida para o céu, e que ela pode ouvir e apelar para Deus, como se Deus não fosse um pai que pudesse escutar o clamor do seu filho. Uma vez na Colômbia, um missionário, sentado ao lado de um monsenhor, vindo para pregar numa grande conclave de católicos, deve ter sido nos anos 50, e aquele monsenhor, uma curiosidade, sentado ao lado do missionário canadense, perguntou: o que o senhor falaria se tivesse o privilégio que eu vou ter de falar para uns 100.000 pessoas? O missionário abriu a Bíblia em João 2 e leu o seguinte texto. Se os irmãos querem dar uma olhada, é bem fascinante. Capítulo 2, casamento de Caná, na Galileia. Tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. O missionário leu esse texto. Maria disse: faça tudo o que ele mandar. Deu 3 pontinhos para a mensagem. E aquele monsenhor, vindo diretamente de Roma, amigo do Papa, pregou aquela mensagem que o missionário escutou na rádio, naquele grande conclave de mais ou menos 100.000 pessoas. Nessa amizade que foi criada entre o missionário e aquele monsenhor, ele disse: se eu tivesse o privilégio de falar com o Papa, eu contaria para ele o que está acontecendo aqui na perseguição na Colômbia. Havia igrejas sendo queimadas e até pastores sendo mortos. Ele disse: vou ver o que eu posso fazer. Daí veio o convite, ele foi falar com o Papa, gastou seus 20 minutos dando uma bronca no Papa, dizendo: você tem que mudar essa situação.
Quando ele saiu, ele teve um problema e uma crise de consciência e disse para si mesmo: eu não falei de Cristo. Se Deus me der outra oportunidade, eu falarei com o Papa de Cristo. E pela graça e amizade daquele bom senhor, ele ganhou outro convite. Chegou em Roma a segunda vez, entrou na presença daquele homem supostamente santo e falou de Cristo. Enquanto ele falava, os minutos passaram, o tempo marcado já tinha passado. De repente o Papa abriu a boca e disse: que eu daria para crer o que o Senhor crê? Com lágrimas correndo no rosto, mas agora é tarde demais. Irmãos, se Deus é Pai, se Ele ama você e me ama a mim, e meu problema seja de ser uma pessoa perdida, sem destino, sem nenhum lugar no futuro, nem esperança do futuro, nenhum lugar no céu preparado para mim. Se eu não tenho nenhuma certeza, se esta noite fosse a última noite da minha vida, eu seria aceito imediatamente na presença de Deus. Antes de eu vir aqui esta noite, a Patrícia estava vendo lá no internet uma sugestão que Billy Graham tinha falecido. Eu ainda não sei se é confirmado ou não. E eu vi aquele irmão, 54, em Londres, em Haringey. Eu vi aquele jovem naquela época, né? São 60 anos atrás, tão jovem, tão dinâmico, mocidade para Cristo, evangelista, né? Fazendo um apelo. Ninguém vai vir à frente. Ninguém se movimentou. 12 mil pessoas, noite após noite. Por acaso eu estive uma dessas noites. Pela graça de Deus. Finalmente eu vi uma pessoa na galeria começar a descer e disse: deve estar indo embora. Estava indo para frente para entregar a sua vida a Jesus. Quando ele chegou lá em frente do evangelista, sempre ficava assim. Eu lembro como ele olhava, orando, totalmente quietinho. Havia umas 300 pessoas vindo para Cristo. Irmãos, Deus é Pai, e seu nome é santificado neste dia em que milhares de pessoas ao redor do mundo vão dar suas vidas, vão entregar suas vidas ao Senhor Jesus. O pedido: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, se aplicada à minha vida, significa exatamente o que Luiz Zamparini fez. Se ele de fato ia cumprir aquela promessa que ele fez, daquele botezinho flutuando no Pacífico, se tu me salvas da morte, desses tubarões que estão menos de 2 metros distantes, eu vou te servir, seja feita a tua vontade. Eu vou buscar essa vontade. Eu vou parar durante os dias, qualquer hora do dia: Senhor, tu estás feliz com aquilo que estou fazendo? Para a glória de Deus. Porque Ele é Pai, e porque Ele é santificado por aqueles que creem nele, e porque a mais importante desejo do seu coração é que seu reino, seu reinado e sua vontade seja feita
em sua vida. O mundo tem duas classes de pessoas, apenas. Aqueles que querem a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa. Aqueles que querem ver o reino de Cristo estabelecido aqui na terra, como diz capítulo 5 e versículo 9 do Apocalipse. Ele constituiu a nós como sacerdotes e reis, e eles reinarão sobre a terra junto com Cristo, participando do seu reino. Se há alguma coisa menos importante do que isso, isso tem que ficar bem longe desse superior, super importante desejo do nosso coração. Dá-nos nosso pão de amanhã, hoje. Os irmãos sabem que essa palavra cotidiana não existe no original? Quer dizer, nós não sabemos o que significa a palavra. A palavra existe, claro, está lá no texto, mas ninguém sabe o que significa. Só podemos adivinhar, dá-nos o pão de todo dia, nosso pão de todo dia, hoje. Mas é muito estranha essa oração. É muito estranho esse pedido. Se for, como eu tenho ouvido 100 vezes, talvez 1000 vezes no Brasil, não nos deixa faltar nesta mesa. Como se Deus, como bom pai, deixaria faltar na sua mesa. Eu não conheço ninguém aqui que está morrendo de fome. Deus é bom pai. E se não significa isso, o que significa? Significa o pai de amanhã, o pão de amanhã, que vai descer dos céus. Esse pão que nós temos que comer todo dia, o pão da vida. Esse pão em que diariamente você dá a sua vida novamente em serviço ao Senhor da glória. Portanto, queridos irmãos, todo dia façam esse pedido ao seu Pai Celestial. Senhor, dá-me uma boa parte, um bom pedaço desse pão do céu, celebrado na ceia também, que é Jesus que morreu em meu lugar, para perdoar meus pecados, para tirar meu egoísmo e todos aqueles pecados que residem no meu coração, para que eu possa te servir. Daí, perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, a única coisa que nos separa de Deus é pecado, que é rebelião, é separação, é virar as costas para Deus em vez de olhar e sorrir para Ele e dizer: eu quero a Ti, Senhor, acima de todas as coisas. E não nos deixas cair na tentação ou a provação em que nós negaríamos a Jesus, ou como uma atitude errada, um pecado que negaria Jesus, ou numa situação que já contei aqui, em que o tio do meu companheiro de quarto teve a oportunidade de voltar para casa lá do interior da China, ou ser decapitado, no dia 6 de dezembro de 1934. Ele e a sua esposa Betty optaram para não cair na tentação de dizer: nós não somos cristãos, nós negamos a Jesus, e depois voltar a pedir perdão e dizer: está tudo certo. Não tiveram coragem de fazer isso, porque eles tinham orado: não nos deixe cair em tentação. Resultado, foram decapitados naquele dia, 6 de dezembro de 1934, se não me engano, no mesmo dia
que minha irmãzinha Phyllis nasceu na Bolívia. Esta oração, meus irmãos, é uma oração que deveria, de certo modo, dominar toda oração que envolve particulares. É uma oração geral, que fala de todas as áreas em conjunto, para a glória de nosso Senhor Jesus. Portanto, que Deus abençoe os amados irmãos. E meu grande desejo nesta noite é, se houver um indivíduo, uma pessoa, que como Luiz Zamparini tem resistido, quando eu vi essas pessoas vindo para frente, orando pelos seus parentes, que ainda não aceitaram esse evangelho, que esta noite seja o dia em que você ganha essa paz e essa alegria tremenda de ter Deus como seu Pai. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos discípulos que chegaram a Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Muito obrigado por esses irmãos nossos, alguns deles já estão na glória, como Luiz Zamparini. Muito obrigado por João e Betistan, que deram suas vidas lá no interior da China por causa do seu amor a Cristo, para fortalecer nossa fé e para nós sabermos com certeza que quando nós clamamos a Ti, Tu estás aí para não deixar-nos cair em tentação, para suprir nossa necessidade espiritual todo dia de alimentação, para nós andarmos em comunhão contigo, Senhor, e para querer que Teu reino seja mais importante para nós do que qualquer outra coisa, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.